Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Eu tô aqui com Marília Veras. A gente estava conversando sobre isso, né, sobre psicopata e inteligência, porque eu percebi que tem várias pessoas que falam sobre isso, que afirmam que psicopata é inteligente. Na maior tranquilidade, psicopata é inteligente e é isso. Já vi em vários lugares, isso ficou na minha cabeça, sabe? Cara, por que todo mundo acha que psicopata é inteligente? Por que tem essa ideia na cabeça? Como se fosse uma coisa tranquila, como se fosse uma coisa certa. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, e eu não vi nada sobre isso. E aí eu queria conversar com você sobre isso, porque você falou que tem uma pesquisa, né, de criminólogo, e aí você falou que você viu essa pesquisa que foi mais bem feita, né, e mais interessante. Eu achei mais extensa, mais profunda. Tá, então me fala um pouquinho como é que foi essa pesquisa, como é que funciona, o que você descobriu. Eu achei interessante nessa pesquisa, né, porque eu estava lendo, né, uma reportagem na revista Exame e vi o nome desse professor, pesquisador, Brian Boutwell, e eu fiquei interessada. Então, eu quis saber mais sobre essa pesquisa. Ele tem muitos estudos, né, sobre vários assuntos, e eu achei muito bem feito. Ele, inclusive, ele faz uma entrevista e aplica testes. Então, ele vai no presídio com um grupo de profissionais, psicólogos. Então, ele divide em grupos esses detentos. Então, ele aplica o teste PCLR e os testes psicopatia, né? Psicopatia, para saber, e os testes de inteligência. Então, aplica o Raven, matriz progressiva, que é um teste bem completo, e o VAIS. Então, foi assim, os principais. Mas ele faz a entrevista, na entrevista ele pergunta o histórico escolar do psicopata. Então ele pergunta como é que é a história de vida, então ele faz uma anamnese, ele aprofunda a história de vida da pessoa antes de aplicar o teste. Porque ele acha que isso é importante, de inteligência. Né? Exato, ele acha que isso é importante, que tem a ver com a questão social, a vida dessa pessoa, a biografia. Então, ele resolveu dividir em grupos. Um grupo de psicopatas de alta periculosidade. Um outro grupo ele dividiu de psicopatas menos violentos. E um outro, terceiro grupo, era de psicopatas que cometeram infrações, mas que não tinham cometido assassinato. Outro tipo de crime. Outro tipo, mas na hora do teste, ele tinha traços de personalidade psicopática, antissocial. Ele procurou pessoas com resultados altos no PCLR. Exatamente. Então, ele detectou os traços. Quando ele fez a avaliação, então ele fez todo esse processo. Na aplicação dos testes, ele observou uma questão interessante, quer dizer, os psicopatas que eram mais violentos, o quociente de inteligência, que é o QI, deu baixo. O que tinha menos violência deu um pouco mais alto, mas uma diferença pouca, não era tão grande, significativa, mas considerável. E o terceiro grupo, que eram pessoas que tinham cometido infrações, mas que não tinham cometido assassinato, esses, o QI deu mais alto. Mas você sabe se esses crimes não são violentos? Ele especifica isso? Ele fala a questão da violência assim, pelo histórico, porque ele faz uma avaliação assim, nessa área criminal. Então ele observou, antes de fazer as entrevistas, ele também sabe qual foi o delito daquele psicopata, o que ele fez. Então ele comenta isso, que o grau foi violento. Ele pesquisa, vamos dizer assim. Porque você falou para saber de cada um. Você falou que o terceiro grupo não envolvia assassinato. Não envolvia, mas envolvia delitos, tráficos. Então, envolvia crimes violentos? Não havia morte, assassinato ou algo mais perverso. Era mais delitos, assim, de infrações. Sei se é isso que você quer dizer. Tráfico, assalto. É porque existem crimes violentos e crimes não violentos. Por exemplo, entendo. Fraude, estelionato, não é violento. Entendi. Furto. Então era mais nesse nível de fraude. Tráfico de drogas. Dependendo, realmente não é violento. Exato. Ele quis dizer, talvez, nesse sentido da perversão. Do grau de perversão. Crimes menores. Né? Crimes menores. Então ele observou que tinha essa diferença. E o quociente de inteligência teve diferença também. Na fórmula e nos testes, na avaliação, na hora de avaliar os testes. Então, por exemplo, de linguística, essa parte inclusive de sensibilidade. Então, tem alguns testes que você consegue avaliar o grau também de sensibilidade. E tem o PCLR, também tem os traços. Então, tudo ele avaliou, foi possível avaliar.
Acabou sendo mais completo, né? Foi mais completo. Não era só a parte de QI. Não era só a parte de QI. Então, tinha deficiência na inteligência, por exemplo, verbal, na afetividade. Então, isso tudo afeta a competência, a inteligência, o desempenho. Mas me explica um pouquinho o que é QI, como é que funciona a avaliação de QI. Bom, seria interessante, antes de eu falar um pouquinho do QI, a gente falar um pouco da inteligência, né? Acho que seria interessante. Por exemplo, a inteligência, ela é a capacidade intelectual, a competência de resolver problemas, de reconhecer problemas, de resolver problemas, e tem a ver também com as adversidades que você enfrenta ao longo da vida. Então, isso é uma inteligência geral, que é o conceito. Mas, para você avaliar, por exemplo, a competência, a capacidade, você precisa do teste, que foi o que ele fez. Ele aplicou esses testes, porque com o teste você vai ter um critério de avaliação. Então, esse teste foi desenvolvido pelo francês, né? Não sei se você tem essa curiosidade também de saber, acho que é legal. Sim. Alfred Binet, e foi muito antigo, em 1906. Então, ele foi muito básico, o primeiro teste. E ele fez uma avaliação porque ele sentia necessidade de critério para avaliar a pedagogia dos alunos da escola. Como é que eles estavam aprendendo, a dificuldade que eles tinham, então ele precisava avaliar para poder fazer uma distinção e poder fazer uma intervenção melhor para essas crianças. Então, por isso que ele criou esse teste. Mas era necessário também um valor numérico, quantificar. Então, eles precisavam de um valor, de um quociente de inteligência. Então, o psicólogo alemão criou o quociente de inteligência, alguns anos depois. O nome dele é um pouco diferente, Wilhelm Steiner, não sei se é certo, alemão. A gente procurou no Google Translate para ver a pronúncia. Um nome diferente. Alemão, né? Alemão. Então, não sei se eu falei certo, desculpa se estiver errado. Mas ele usou o termo quociente de inteligência, que é justamente que ele poderia avaliar com os testes, que era a idade mental, dividido pela idade cronológica, né, no caso. Ele fez essa divisão multiplicado por 100. Então, tinha um desvio padrão. Então, com essa fórmula, ele conseguia aplicar e saber o QI. Ele encontrava o número do QI. Um número, um valor único. Então, ele fazia essa aplicação e tinha o resultado. E com isso, ele desenvolveu outros testes. E a inteligência também foi evoluindo até chegar na atualidade. Então, na época, eu me lembro que teve também a inteligência triártica, né, nos anos 80. Que foi muito interessante, porque falava sobre essa questão que ele avaliou na pesquisa dele, que é o contexto, a vivência, os aspectos, a sensibilidade, o aspecto da personalidade. Então, ele avaliou nesse resultado com essa psicologia, com essa inteligência triártica. Ele aprofundou um pouco mais. Ele percebeu que tinham outros fatores que influenciavam. Outros fatores que influenciavam a inteligência. Mas, nos anos 90, ficou até muito conhecida a inteligência emocional, do Daniel Goleman. Ele escreveu até um livro, e na época eu me lembro que eu comprei esse livro, que fez muito sucesso. Na época você diz 90? Exato, nos anos 90 fez muito sucesso. Mas foram 2 pesquisadores que acharam a inteligência emocional, que estudaram e divulgaram, mas ficou conhecido com o livro do Daniel Goleman. Foi tipo uma revolução, né? Então foi uma revolução na época, mas acho que tem a ver justamente com essa inteligência triártica. Ele já foi uma evolução da inteligência triártica. Ele pegou isso que eu acho que é até mais importante a inteligência emocional, né? Muito mais. E você vê que a inteligência emocional, qual é o conceito? É você reconhecer, identificar os seus sentimentos, os seus próprios sentimentos, o sentimento dos outros e saber como lidar com esses sentimentos. Então, tem muito a ver um pouco com empatia. Então, justamente o que a pessoa que tem transtorno dissocial de personalidade não tem. Sim, ela teria um resultado negativo, né, num teste de inteligência emocional. Com certeza. Então, os testes foram evoluindo baseados também na inteligência emocional. Eles têm também a ver na hora da aplicação. Até porque você vai ter mais dificuldade de resolver as adversidades e toda essa coisa da competência que você falou em relação à inteligência, se você não entender os seus sentimentos, se você não conseguir olhar para si. Sim, porque você tem que entrar em contato. E é justamente o que ele não tem. Ele tem muita dificuldade. E ele é descontrolado, né? E além de tudo tem a impulsividade, que atrapalha a competência na inteligência. Acaba sendo mais agressivo, né? Mais agressivo. Então, atualmente, a gente tem as inteligências múltiplas, que foi criado pelo psicólogo
Howard Gardner. Então, ele criou a inteligência justamente para poder identificar as possibilidades. Quer dizer, tem vários tipos de inteligência, várias possibilidades. É uma forma de você identificar qual a inteligência que você se sai melhor, né? Qual habilidade você tem melhor. Exatamente. Então, você vê que tem uma variedade muito grande, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, linguística. Outro dia, inclusive, eu assisti uma palestra do Howard, do psicólogo, falando sobre inteligência espiritual. E o debate foi muito bom. Então, isso aonde no YouTube? Tem no YouTube, então cada vez mais ampliado esse conceito. Então não dá para ficar tão restrito no quociente de inteligência. Ainda tem isso, né? Existem muitas críticas em relação ao QI, porque ele não define... Exato, é um pouco reducionista. Isso, reducionista. Então você precisa ampliar, porque o ser humano é muito complexo. Imagina uma pessoa que tem transtorno social de personalidade, que já tem essas particularidades, que são as características de personalidade. Mas aí, qual foi o resultado desses testes que ele fez? Então, com a evolução dos testes, que eu também estava querendo explicar um pouquinho, esse Raven é um teste mais complexo, o VAIS. Então, com a aplicação, ele foi vendo as deficiências. Então, o resultado foi justamente o mais violento, aquele psicopata mais violento, ele teve um déficit muito grande nos testes. Então, o resultado foi baixo da expectativa. Então, dentro da média de pessoas da idade dele, ele tinha o QI muito baixo. Mas abaixo da média. Abaixo da média. Então, a idade mental, né, a idade era muito deficiente. E aquele que não tinha tanta violência, pelo menos na avaliação dele, era menos violento, o QI era mais alto. Então, ele percebeu a influência do social. É lógico que não é só isso, mas ele observou que é significativo a questão do contexto familiar, como isso interfere, e também tem a ver com os traços de personalidade, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais agressiva. Então, interfere o processo pedagógico. E são pessoas que não são muito estudadas, então? Exato. Inclusive, ele fala da importância de estudar mais, de pesquisar, porque é uma área ainda que precisa de mais estudo. Mas ele já iniciou, já teve um progresso aí na evolução, porque ele já leva em consideração que tem a entrevista, que ele precisa saber que cada caso é um caso, que não dá para ser tão simplista. Mas já é um avanço, sim, uma iniciativa muito positiva. Tem que ter mais. Mas ele fala da escolaridade das pessoas? A escolaridade, ele fala com relação, assim, a alguns casos, por exemplo, que a pessoa não conseguia concluir como se fosse um ensino fundamental, por exemplo. Ele não explica em números se a maioria tinha baixa escolaridade, como é que funcionava? Não, isso ele não explicou. Ele só explicou no resultado dos testes. Que pelo teste você tem como avaliar o nível, a idade mental, a deficiência. Por exemplo, na bateria de testes que tem a parte linguística, a parte da lógica, do raciocínio lógico, da matemática, a deficiência foi vista, né, identificada no resultado. Entendi. Mas aí acaba que, de certa forma, ele fala que tem que estudar mais, que tem que pesquisar mais. Tem que pesquisar mais. Nada é definitivo, até porque o psicopata também. O estudo sobre o psicopata não é definitivo ainda. A gente ainda tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender sobre ele, mas é interessante ver que esses resultados demonstram, de certa forma, que essa ideia de que o psicopata é inteligente, automaticamente, por ser psicopata, cai por terra. Não tem como você afirmar que todos os psicopatas são inteligentes. Não é um critério que tem que ser. Não é uma característica dele. Inteligência acima da média para ser um psicopata. Não é uma coisa dele, né? Não é uma coisa dele. Como nos filmes que a gente vê que tem esse glamour em relação ao psicopata. Sim, quando a gente fala de psicopata, a gente sempre lembra do Hannibal, né? Exatamente. Que é um personagem extremamente sofisticado, é um psiquiatra, que inclusive seduz os profissionais. Manipulador e tem toda aquela coisa de fazer
o jantar com a carne humana e fazer as pessoas comerem sem saber. Ele tem um aspecto dele que é muito interessante. Você percebe que ele é um homem culto, que ele é um homem muito estudado, que ele entende de várias coisas. Ele gosta muito de música clássica, de livros clássicos. Parece uma pessoa muito controlada, inclusive. A impulsividade também apesar de não que é muito assim destacada. O interessante do filme é que ele tem esses dois lados, né? Eu lembro muito do Hannibal mesmo, do filme Hannibal, porque tem vários, né? Mas no filme que é quando ele consegue fugir e tal, mostra os dois lados. Mostra o lado dele controlado, sofisticado, elegante, mas mostra o lado dele violento também, quando ele ataca as pessoas, quando ele morde as pessoas. Sim, canibalismo, a flor da pele. Ele acaba mostrando esse lado violento, visceral que ele tem. Então, é bem interessante essa dualidade. Mas, de qualquer forma, você vê ele como um homem muito inteligente. Sim. E acabou virando um símbolo de psicopatia, o Hannibal. Se você parar para pensar. Quando você pensa em psicopatia no cinema, você sempre lembra dele. Sim, é uma referência. E tem também o Instinto Secreto, que já é um filme que não é tão conhecido, não é tão referência. Inclusive o nome em inglês é Mr. Brooks, que é bem diferente. Que é com Kevin Costner, mas inclusive é um ator elegante, um ator bonito. Aí é seu critério. Tem uma boa aparência. Então isso faz diferença para justamente mostrar a aparência do psicopata, que tem que ser sempre positiva. Sim, eu gosto muito, eu uso muito esse caso do Instinto Secreto como exemplo, além do Hannibal, porque ele é um caso muito claro, assim, chega até a ser meio estereotipado, né, de um serial killer que é muito sistemático, que é muito metódico, muito organizado. Sim, muito planejado, ele planeja tudo. Ele planeja cada passo, ele tem tudo, os materiais comprados para poder fazer o método, ele tem um ritual certinho, ele é muito também elegante, muito inteligente, muito culto. Tem família, muito bem. Ele é bem sucedido no trabalho dele, certo, né? Exatamente, ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido, ele tem toda uma questão bem estruturada que faz com que ele consiga, né, ser um serial killer e ter uma vida normal e não ser pego, né? Ele tem uma vida dupla e muito bem estruturada. Sim, e você acaba pegando ele como um exemplo, né? Você pensar, ele é organizado, ele é um serial killer, ele é inteligente, então a psicopatia e a inteligência são coisas interligadas. Que estão interligadas. Quem vê acredita nisso. E eu acho que esses filmes criaram uma fantasia de que o psicopata é inteligente e as pessoas acreditaram e começaram a usar isso. Começaram a falar do psicopata nesse sentido, inclusive profissionais, psicólogos e tal. Que é importante sempre pesquisar. Não dá para ficar só, é lógico, nesses exemplos, porque são exemplos muito simplistas. Então precisa estudar, precisa investigar para saber certo o que você está falando. E é bem interessante porque eu busquei nas minhas referências, como no caso do Robert Hare com Sem Consciência, que foi um dos primeiros, não foi o primeiro, claro, mas foi um dos primeiros a estudar psicopatia a fundo e criar o PCLR para poder... Sim, foi fundamental o PCLR. Pois é, ele criou um teste que modificou a visão da psicopatia e facilitou o diagnóstico. Né? Sim, bem direto, objetivo. Então, se no livro dele ele não fala de inteligência em momento nenhum, se você olhar todas as características que ele coloca lá, em nenhuma delas ele fala de inteligência. Ele fala de inteligência quando ele explica os casos. Quando ele fala de casos de colarinho branco, quando ele fala de exemplos específicos de pessoas que ele trabalhou e analisou. Aí ele fala se era inteligente ou não, o que fazia. Mas nas características não tem inteligência. Sim. Como se é inteligente, então você dá um check, né? Você fala, é uma das características. Não. E também não tem no CID, não tem no DSM. DSM-5 não tem como característica. Pois é, nenhum desses lugares tem. E aí, isso fez com que eu me perguntasse ainda mais.
por que as pessoas insistem em falar que psicopatas são inteligentes, se nem nas maiores referências sobre isso, sobre transtorno de personalidade antissocial, não se fala. E aí eu continuo me perguntando ainda, mas é interessante que a gente acaba trazendo o outro lado, o lado de pesquisas científicas, que mesmo que não sejam irrefutáveis, demonstram que tem alguma coisa aí. Exatamente, que essa coisa a gente precisa investigar, tentar entender melhor a complexidade, porque tem a questão social, tem a questão genética, tem vários fatores biopsicossociais que influenciam essa pessoa. Então tem a questão pedagógica, tem o social, tem também a questão genética, tem a personalidade e tem essas características que vão interferir no processo pedagógico. Isso também interfere na competência. E no desenvolvimento. No desenvolvimento, né? Como um todo. Então, quando ele começou a aplicar, no caso, o professor Brian, quando ele começou a aplicar a questão dos testes, na entrevista, ele observou essa deficiência, que era muito evidente. Então, no desenvolvimento, essa pessoa não conseguia evoluir por conta da agressividade, da impulsividade. Então, é aquela pessoa que não vai ter uma disciplina, não vai obedecer, não vai conseguir desenvolver bem o aprendizado, assimilar aquela informação. Então, isso tudo vai interferir. Diferente de uma pessoa que consegue participar no aprendizado, uma pessoa que frequenta as aulas. Sim. Então, você vê que tem uma deficiência na base. Então, quando você vai aplicar um teste linguístico, um teste verbal, um teste de lógica, de cálculo, a pessoa vai ter dificuldade, que a base interfere também no desenvolvimento. Mas a gente sabe que tem alguns, no caso o Ted Bundy, né, que conseguiu uma evolução. Também. Não só os filmes, né? Tem casos reais, né? Do caso reais de serial killers. A gente acaba focando no serial killer, mas eu não estou dizendo que todo psicopata é serial killer, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente está falando porque eu lembrei do Ted Bundy também. Eu gosto de focar no serial killer porque eles são os criminosos que são mais conhecidos, são mais estudados, são casos de pessoas que ficam mais... A visibilidade é muito maior. Então, no caso do Ted Bundy, ele vai ficando cada vez mais conhecido, até porque vão elaborando documentários e filmes e coisas, e vão sempre falando e lembrando. É um caso icônico nos Estados Unidos, por causa do julgamento dele. Então, eu sempre lembro dele, porque ele é um exemplo de um homem que era não só padrão de beleza na época, mas de inteligência também, porque ele era um homem que fez faculdade, era um homem que trabalhou para político, ele tinha essa visão de um homem culto, um homem estudado, um homem inteligente, e ele também tinha uma elaboração maior no sentido de conseguiu fugir 2 vezes. Né? Exatamente. Então ele tinha essa coisa de ser sorrateiro, de ser esperto, de conseguir meios de fugir e se esconder. Isso precisa, de certa forma, ter um nível de inteligência. Era um homem estratégico. Para poder fazer essa estratégia, montar uma estratégia. Não que ele tenha sido bem sucedido, né? Porque não só foi preso nas 2 vezes que ele fugiu. Mas demorou um pouco para ser preso, né? Sim, teve esse tempo. Mas ele, de qualquer forma, ele foi preso e ele se deu super mal no julgamento dele. No julgamento é interessante que ele não consegue realmente, assim, um desempenho de uma pessoa de um advogado que está na universidade, um estudante universitário. Apesar do juiz falar que ele era um homem brilhante, eu não acho que foi tão brilhante assim. Senão, a defesa teria sido melhor. Ele demonstrou um destempero, ele demonstrou uma incapacidade. E esse destempero prejudica justamente a impulsividade, prejudica o desempenho. Ele era muito narcisista, então ele não dava espaço para outras pessoas ajudarem, para outras pessoas trabalharem com ele, para ele demonstrar que ele talvez fosse inocente, alguma coisa assim. Ele não tinha paciência com os colegas, com o próprio advogado, então isso já demonstra um déficit na inteligência emocional. Pois acaba que, por mais que ele fosse inteligente, isso não era uma característica diretamente ligada à psicopatia dele. Né? Exatamente. Seria algo próprio que ele teve a capacidade de desenvolver com o social dele, né? O ambiente dele e a genética dele e outros fatores que não só
não ligados à psicopatia, né? Exatamente, porque tem outros fatores que não estão ligados à psicopatia. Tem Sim. a questão da família, o contexto, a relação com a parental, com a mãe. Sim, acabou que ele tinha uma relação familiar, não muito boa, mas tinha. Mas tinha uma Ele certa tinha estrutura familiar. até financeira, né? Exatamente. Para poder ter uma escola, para poder estudar, ter as mínimas condições de aprendizado. Sim, e aí eu lembro também do caso do Ed Kemper, que é um caso de um serial killer que também é muito inteligente e que só foi preso porque ele se entregou. Eu gosto desse caso, eu gosto muito de dar esse exemplo do Ed Kemper, porque normalmente quando a gente fala de psicopata e psicopatas criminosos violentos, a gente conhece os que foram presos. Sim. A gente conhece os que foram mal-sucedidos, os que foram pegos. É verdade. A gente tem o caso do Zodíaco, que até hoje não foi pego, mas a gente não sabe quem é. Os outros casos, a gente sabe quem é. E o caso da Ed Kemper, ele tá ali no meio termo, porque na verdade, ele, a princípio, ele não seria pego. Pelo menos não de primeira. Talvez demorasse muitos anos, como o caso do BTK, por exemplo. O BTK demorou muitos anos para ser preso. Sim. Então, o Ed Kemper, ele tem isso. Ele foi preso, mas porque ele quis. E quando você estuda um pouco sobre ele, você percebe que ele era um cara muito inteligente, era um cara muito cool. Ele estudava muito sobre a parte policial, por exemplo, porque ele queria ser policial. Então ele estudava muito sobre isso, ele tinha muito conhecimento. E ele ajudou muito, inclusive, os profissionais do FBI. A gente sabe bem pelo Mindhunter, né? Que Exatamente. mostra isso. Que tanto o John Douglas quanto o Robert Hessler, eles entrevistaram ele e ele ajudou muito. Ele passou várias informações sobre o que ele sentia, sobre o que ele pensava, sobre como ele se via. Ele conseguia se autoanalisar. Ele tinha essa facilidade. Então você vê ele como uma pessoa muito inteligente. E isso acaba sendo muito forte quando a gente lembra de serial killers, psicopatas. Isso acaba ficando muito preso na nossa memória, como se todos os psicopatas fossem assim. Você vê que tem diferenças. E não é óbvio que não é, porque existe todo tipo de psicopata. Sim, que cometem todo tipo de crime. E até que não cometem crimes. O que não cometem crimes. Que a gente está acostumado, né, pelo menos. E aí... De colarinho branco, tem outros tipos. Pois é, então... Estão na política, outras situações, com outros interesses. Ele tinha um interesse específico. E eu costumo até falar de um exemplo que eu gosto muito, que é... A gente sempre foca no serial killer depois que ele mata 2 ou mais pessoas, né? Fica claro que são serial killers, mas existem aqueles serial killers que são pegos antes de cometer muitos crimes. Não dá nem tempo de cometer mais crimes. Por esse déficit. Muitas vezes eles têm um déficit muito alto. Nem sempre eles vão ser tão organizados por causa desse déficit. Vai ser mais rápido. Vão ser pegos antes. E, inclusive, eu estudei sobre um psicopata que ele cometeu latrocínio e alguns roubos. E foi até parte do meu TCC, da graduação. Ele foi diagnosticado como psicopata, teve o teste e tudo mais, já preso. E esse era um psicopata claramente mal sucedido. E ele claramente tinha um déficit. Não no sentido de ser muito abaixo da média, mas no sentido de ter dificuldade de se relacionar mesmo, ter dificuldade de estudar, de trabalhar, de conviver. E ele, em momento nenhum, ele matou várias pessoas, ele fez coisas absurdas ou se deu super bem, mas ele era psicopata. E você percebe que ele não era inteligente. Então, eu sempre penso nisso. A gente foca nos casos em que cometeram vários crimes, em que conseguiram se safar. A gente foca muito nessa parte da manipulação, da sedução, da capacidade de mentir para dizer que eles são inteligentes. E, na verdade, muitos tentam manipular e não conseguem. Tem isso também. Exatamente. Então, tem a questão do contexto, da experiência dessa pessoa, de como ele desenvolveu essa habilidade, como é que foi o aprendizado. Então, você vê que tem uns casos de serial killer que não consegue essa habilidade, desenvolver. Ele tem uma dificuldade também nisso. E não vai longe, ele já não vai muito longe. Inclusive a questão até de perceber situações de perigo, de estresse, que a anatomia da violência, lembrei agora, ele fala disso, da questão do estresse.
Então, ele percebeu que alguns casos de psicopatas bem-sucedidos, eles conseguiam ter uma reação fisiológica, a frequência cardíaca. Então, através da frequência cardíaca, ele sentia, porque acelerava mais quando ele percebia o perigo, um pouco mais. Enquanto que aqueles que eram mal-sucedidos, eles não conseguiam ter essa aceleração, era tão embotado que eles tinham dificuldade. Então, situações de estresse, de perigo, essas pessoas que eram mal-sucedidas tinham muita dificuldade de detectar. Então, você vê que isso também pode acontecer, essa reação fisiológica também pode acontecer na questão da habilidade de lidar com as pessoas com sentimentos também. Pode ser muito difícil para eles. Então, tem essa deficiência. Sim, com certeza. São vários fatores, né? São várias coisas que a gente pode de ficar percepção, aqui. de intuição. Então, isso também dificulta ele ter bom desempenho, conseguir êxito vamos dizer assim, na maldade. Pois é, a gente pode ficar aqui horas e horas conversando sobre isso, né? Porque acaba que você percebe várias coisas. Você vai entendendo vários aspectos do psicopata que são diferentes e que fazem com que a gente analise cada situação de uma forma diferente. Cada psicopata vai agir de acordo com as suas características, mas ele vai conviver de forma diferente por causa do social diferente. Exatamente, ele tem uma estrutura que a gente sabe que é básica, essa estrutura potencializada. Mas como é que ele vai agir? Como é que ele vivencia? Qual vai ser a resposta, essas facetas, né? Exatamente. As Situação. facetas, então, essa coisa do assassinato, dele matar, nem sempre ele vai fazer isso. Ele vai ter uma faceta que não vai ser dessa maneira que ele vai agir de outra forma. Com certeza. Isso faz com que a gente questione muita coisa, né? Em relação ao psicopata. Porque a gente nem tem nada muito certo, a gente ainda tem estudo sobre a psicopatia. Mas pelo menos, eu consigo ter essa tranquilidade de pensar. Não tem como afirmar que psicopatas são inteligentes automaticamente. Não tem como, com categoria, com propriedade, afirmar com certeza. Eu também não acredito, eu tenho dúvidas. Então a gente tem que pesquisar. Eu também não posso afirmar que eles são... eles têm déficit. Ou que... Também não dá para ter certeza disso. Eu acho que não tem nem como afirmar que todos são de uma determinada forma. Eu acho não que dá para enquadrar, exatamente. É mais fácil dizer que eles têm inteligências diferentes, vai dependendo do caso, vai dependendo da situação. Habilidades diferentes, competências. Então não dá para enquadrar esse tipo de comportamento. Então, todo psicopata tem inteligência acima da média, todo psicopata tem QI abaixo da média. Não tem como afirmar. Eu acho que talvez possa influenciar, nesse sentido que você falou, da impulsividade, da agressividade. Pode influenciar no desempenho escolar, no aprendizado, com certeza vai interferir. Essa coisa da baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração vai influenciar, mas também não precisa ser psicopata. Né? Tem casos de pessoas que têm baixa resistência à frustração, têm dificuldade. Mas um psicopata é um agravante, porque potencializa em função das outras características, mas não tem como ter certeza. E o fato deles serem mais racionais também pode ajudar, né, de certa forma. Eles têm mais controle. Tem os dois lados, tem um lado que atrapalha, mas tem um lado que ajuda também. Exatamente. Eles são mais frios, então ele tem um controle na questão do temperamento, então talvez ficar temperamental. Eles tenham mais facilidade de aprendizado em certas coisas, como exatas, sei lá. Isso aí eu tô imaginando aqui na minha cabeça, mas mesmo que tenha essa influência, não está diretamente ligado à característica, à estrutura da personalidade dele como psicopata. Exatamente. Então tem que avaliar tudo isso. Tem um lado positivo e negativo dessa situação. Tem qualidade e defeito nisso, né? De qualquer forma não tem como a gente afirmar nada. Não tem como afirmar. Mas a gente sabe que existe uma estrutura, que essa estrutura, dentro de um contexto social, dentro de um contexto em que ele vivencia um sofrimento, que na verdade ele não tem, mas num contexto caótico, por exemplo, que ele não tem condições de estudo, não tem amparo, ele pode ter muitos prejuízos. Mas se ele tem alguma base, por exemplo, ele tem condições de estudar, de ter um suporte escolar, de ter um social razoável, de repente ele pode sobreviver, ele pode conseguir superar as dificuldades, superar os obstáculos na vida escolar, mas
fica muito difícil, assim, por conta dessa impulsividade, das mentiras também patológicas. Então, isso pode dificultar a manutenção. Tem as sabotagens também para ele executar as tarefas. Ele pode, por exemplo, se pegou colando numa prova. Não quer dizer que, percebe? Mas é um caso assim que são várias variáveis que vão interferir. É uma coisa que ele não vai conseguir evitar de transgredir, e como ele não tem uma resposta numa situação de pressão, ele pode ser mal sucedido nisso. Que ele vai fazer as coisas, que eu quero dizer assim, de forma sem vergonha. Então isso pode prejudicá-lo. Diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, um sentimento de culpa. Então isso pode ser um impedimento e entra na questão do aprendizado. O sentimento de culpa, ela pode ter um aprendizado de não fazer de novo, ou ter mais cuidado. Então, numa pessoa psicopata, isso não pode não acontecer, porque ele não tem vergonha, ele não tem regras. Você está dizendo que ele aprende, a pessoa e que ele não vai é, aprender com os erros. Quem não é psicopata vai aprender melhor, com mais facilidade, porque vai perceber o erro, vai perceber... Exatamente. E a tendência é evoluir, e ele vai persistir no erro. Porque como ele não tem vergonha, ele vai continuar errando, tendo um comportamento delinquente. Sim, acaba que tudo é focado no aprendizado, né? Se você não tem a facilidade do aprendizado, se você tem dificuldade ou não tem estrutura financeira familiar, você vai ter mais dificuldade de desenvolver a inteligência. Exatamente, vai ter bem mais dificuldade. E aí isso vai aparecer no futuro. Exatamente, porque a base é fundamental para você ter esse desenvolvimento. Para chegar numa universidade, por exemplo, você tem que ter essa evolução. E sem isso, sem essa base, vai sempre ficar deficiente. Eu acho que é isso, né? A gente falou bastante coisa. A gente até achou que ia ficar pouco, ia ter pouco conteúdo. Eu achei que ia ficar pouco mesmo. Mas tem muita coisa sobre isso. É uma discussão que eu considero necessária, apesar de não ver as pessoas discutindo isso. Eu acho muito necessária, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que continuar essa discussão, até porque a minha ideia ao criar o criminalismo não é dizer verdades absolutas, não é definir o que é certo e o que é errado, nem nada, mas sim abrir discussões, criar discussões para que a gente vá atrás das informações, estude, procure e pare para pensar, né? Interessante isso aqui. Será que realmente é isso? Será que é outra coisa? Até para fazer pesquisa, né? Porque o objetivo é questionar a curiosidade de querer saber e não apenas se contentar com aquela resposta que nem sempre convence. Ou um filme que você vê. Às vezes você vê o filme, mas aquele filme ele tem uma proposta para você buscar, para você entender, para você estudar. A gente gosta de analisar e criar diagnósticos. Eu vi muitas pessoas fazendo isso com o Joker. Todo mundo resolveu diagnosticá-lo. Todo mundo resolveu definir o que ele tem. Se é epilepsia, se é Tourette, se é psicose, se é psicopatia, se é não sei o quê. E eu fiquei pensando, gente, é um personagem fictício. Não tem como você dar um diagnóstico com uma pessoa que foi inventada. Até porque você não tem acesso ao histórico biográfico detalhado, real desse personagem. Não existe, é tudo inventado. O diretor ele pode fazer o que ele quiser, ele pode inventar a doença que ele quiser. Então é muito divertido, a gente tenta descobrir o que ele tem, a gente analisa, mas de forma séria... É como você falou, é uma diversão. É uma brincadeira, vamos dar um diagnóstico então, na brincadeira, você pode fazer muita coisa, você pode brincar, mas o mundo real é diferente. Eu acho que as pessoas levam isso muito a sério, sabe? Essa tentativa de diagnosticar um personagem. E fica muito reducionista quando as pessoas começam a interpretar. Fica muito simplista. Sim, com certeza. Eu acho que o importante não é isso. O importante é analisar o contexto que ele é colocado, a crítica social que é feita e tudo mais. Então, quando a gente pega casos reais para analisar, nem neles a gente pode fazer diagnóstico. Porque, primeiro que eu não sou da área, mas eu quero dizer assim, os profissionais da área não conseguem fazer um diagnóstico porque eles não conversaram com a pessoa, eles não conviveram com a pessoa, eles não têm um histórico todo, a gente tem informações picadas. Né? Exatamente, você tem fragmentos, informações picadas,
você tem que montar o quebra-cabeça. E sempre, às vezes, falta uma peça fundamental. Às vezes, essa peça que falta é fundamental para você entender a dinâmica. Então, por isso que é complexo. Essa questão do Ted Bundy e do Ed Kemper, eu só considero eles psicopatas porque eles foram diagnosticados e afirmaram que eles são. Então, eu estou confiando. Eu acredito que eles são, pelo que eu sei. Mas eu só sei que eles são por causa do diagnóstico. Eu não ia afirmar se não tivesse. Exato. O diagnóstico você tem um parâmetro, mas não dá para rotular, ficar restrito também nos outros casos. Você tem um diagnóstico, ajuda, mas não dá para ficar bitolado. Pois é, então você tem que ter um olhar mais criterioso, mais cuidadoso. Eu acho que a inteligência tem a ver com isso também. Essa ideia de querer rotular os psicopatas como inteligentes sem ter uma pesquisa, sem ter algo definitivo, é de certa forma perigoso, porque você está afirmando uma coisa que não tem comprovação. Então, inclusive, quando eu fui procurar pesquisa sobre isso, eu não encontrei pesquisas brasileiras. Pode até ser que exista, eu só digo que eu não encontrei. Se eu não encontrei com facilidade, é porque existe muito pouco. Não está aberto. Realmente, tem muito pouco. Mesmo as americanas ou de outros lugares, também são poucas pesquisas. São pesquisas com poucas pessoas, são pesquisas muito específicas. Esse é o problema. São poucas pessoas. Então, eu acho que seria interessante pesquisar mais sobre Porque isso. a pesquisa precisa ter uma amostra maior, senão fica muito limitado. Com certeza, então. E você ter acesso também à questão da escolaridade, ao processo, à biografia escolar, você entender esse histórico, você ter acesso, nem sempre é possível ter acesso. A gente acaba ficando muito limitado, né? Porque o psicopata ele é muito específico. A gente só conhece, para fazer pesquisas maiores, criminosos, né? Pessoas que estão presas. A gente não consegue pegar psicopatas na rua e levá-los. Exatamente, tem uma diferença. Acaba ficando muito mais difícil. Os detentos, os que estão presos. Que aí já é um estilo, já tem características específicas deles, porque eles são criminosos, eles estão presos, tem todo um fator diferencial dos psicopatas que não estão presos. E a gente sabe que não são todos que estão presos. Pois é. A gente sabe que tem muitos que estão livres, vivendo socialmente, inclusive. Pois é, então de qualquer forma, a gente precisa estudar mais e mesmo com essa ideia de que a gente precisa estudar mais, não me parece que a inteligência realmente seja um fator primordial do psicopata. Eu acho que eu posso falar isso com tranquilidade. Sim, exatamente. Até porque não tem como uma característica que seja que a gente vê no DSM-5, que a gente vê nos livros, nas pesquisas. Para não ter como a gente ser categórico e dizer com essa certeza que a inteligência é um critério, tem muitas variáveis envolvidas. Eu acho que a gente falou bastante, acho que ficou bem claro o que a gente queria passar sobre inteligência e psicopatia. E podemos finalizar, então. Né? Sim, com certeza. Eu estou muito grata por ser convidada a participar. Espero ter ajudado. E você pode mais uma vez falar do seu e-mail para as pessoas entrarem em contato, quem quiser conversar com você, quem quiser atendimento. Sim, é clinicaimago@hotmail.com. Esse é o e-mail dela. Ela é psicóloga, então se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Sim, estou à disposição. E é isso então. Muito obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Até mais.